Tá, vamos ver. Bom, gostar de computadores eu gosto desde sempre. É. Eu acho que um dos primeiros contatos com computador, com PC que eu tive foi com 286 na época. Nossa. Que eu era pequenininho também, né? Meu pai me levou pro trabalho dele, né? Precisava, né? Moleque, fica aí, né? Vou arranjar alguma coisa para esse moleque, né, fazer enquanto eu trabalho. Aí me colocou um programinha lá daqueles de, sabe, imprimir banners? Sim. Tipo, na época era impressora de formulário contínuo. Matricial? As Epson Era, lá. era. Então, daí você escrevia, tipo, a faixa de Feliz Aniversário, alguma coisa assim. Nossa, sei, Então, daí sei. era um programinha desse. Então, ele me colocou lá, falou, escreve alguma coisa, daí você fica escolhendo as fontes, né, os desenhinhos e tal. Eu fiquei... E, né, com isso eu fui aprendendo. E dali pra frente foi... Eu gostei e passei a me interessar também em aprender mais como funcionava. Daí aprendi, né, os comandos do DOS na época. Nossa senhora. Aprendi a comprimir arquivo com... Não era nem o RAR na época, era ARG. Tinha o Nossa. zip, tinha o RAR. O RAR não existia ainda, eu acho. Daí tinha o ARG, que você já conseguia dividir em vários disquetes, Nossa. os arquivos. E daí eu fui aprendendo mais a fundo, fui mexendo. Trabalhei numa loja de informática que tinha assistência técnica. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época que você trabalhou nessa loja? 14, eu acho. 14. Acho que era por Foi a aí. idade que eu comecei também a mexer com isso. Foi por aí. Porque eles tinham curso, e daí Hum, depois do curso, eles davam a opção de você estagiar um tempo para praticar, né? E daí eles tinham fechado o curso. hum. Daí eu falei, poxa, mas você quer aprender na marra mesmo, né? Quer aprender a nadar, né? Se jogando na água? Eu falei, bora, né? Aí fui, né? Aprendi muita coisa, né? Já queimei meu primeiro processador lá, né? Nossa. Porque na época, acho que era um 386, o socket ele permitia o processador encaixar no lugar errado. Então eu Entendi. coloquei no lugar errado e queimou. Nossa. Ah, mas, enfim, né? Melhor aprender num ambiente controlado do que Sim. na. Imagina você prestando um serviço pra alguém que é um processador do cara. Exato. É complicado. Né? Mas daí, nessa época também, aí eu já tinha, né? Meu pai já tinha montado um PC, né? Que na época era caro, era complicado. Ele aproveitou alguma viagem assim e trouxe algumas peças. Viagem não era pro exterior, não, tá? Eu morava em Uberlândia, em Minas, ele viajou para São Paulo. Então, Nossa. aí comprou um Pentium 100, 100 ou 133? Acho que era 133 já. E daí fui melhorando, sobrava um dinheirinho, comprei mais memória. Um tempo depois comprei um kit multimídia, né? Que vinha a placa de som, o drive de CD, as caixas de som. Daí comecei a jogar os jogos mais legais, né? Que estavam em CD, né? Que jogos que era, você lembra, mãe? Nossa, um que eu lembro que era muito legal é aquele Longbow 2, que era de helicóptero. Nossa, esse eu não cheguei a Que você tinha conhecer. que ligar o helicóptero, acelerar o motor, daí você, né, começava a levantar, e você, né, tinha missão de reconhecimento, tinha missão de combate, tinha de resgate, era mó legal. Ah, e eu lembro que ele tinha som, né? Finalmente, eu tinha o kit multimídia. Daí ele quando você desligava ele falava Initiating Shutdown Sequence. Aí eu Nossa. peguei esse som e coloquei no Windows quando manda desligar a máquina. É. Vamos ver. Beleza, daí depois, mais pra frente, isso depois eu já tava né, já tava, é, quando fui fazer o vestibular, eu já sabia que eu queria, na verdade, engenharia da computação. Engenharia, engenharia. Aí eu morava em Recife e era o primeiro ano que tinha na UFPE, que antes só tinha ciência da computação. Eu Hum. falei, não, eu prefiro hardware, eu quero estudar engenharia. Aí fiz o vestibular, não passei. É, eu tinha o remanejamento lá, né? Mas eu tava, sei lá, precisava umas 60 pessoas desistirem para eu Nossa. entrar, então não tinha condições. Mas, um tempo depois, é, eles anunciaram que tinha um convênio da UFPE com a Universidade de Valladolid, na Espanha, e valia a nota do vestibular. E eu me Nossa. inscrevi e fui selecionado. Não tinha apoio nenhum, tinha que tirar do bolso mesmo, ir Nossa. lá com a cara e a coragem para se virar, mas tinha o curso lá
E quando eu terminasse, teria a dupla titulação. Teria o idioma nas duas universidades. O diploma nas duas universidades. Aí, né, conversei lá com meus pais, né, eles fizeram as contas, né, e falaram, olha, dá pra tancar. Olha só. Aí fui pra lá, mas não era vida de luxo, não, gente, tinha que se lascar bastante pra sobreviver, tanto que eu tinha um visto só de estudos, eu não podia trabalhar. Mas meus pais não conseguiam me manter lá por, né, Sim. era 5 anos o curso. Né? Porque lá são 2 ciclos, um de 3 anos e outro de 2. Uhum. Completando o primeiro ciclo, você já tem uma licenciatura, e daí completando o segundo, você tem o bacharelado. Que legal. Mas eu não consegui terminar nada. Oh, meu Deus. Até nesse período, eu já participava bastante de fóruns, né, de grupos de discussão e tal. E lá na Espanha, abriu uma vaga para trabalhar no escritório da Asus de lá. E eu me candidatei lá e fui. Eles iam me contratar, só que daí estava no processo de pedir o visto de trabalho. Entendi. E era em Barcelona, o escritório. Eu tinha que transferir a minha universidade para lá. Daí eu transferi, mas daí como não estava lá ainda, eu estava trabalhando num bar, num restaurante assim lá na cidadezinha que eu morava, que era Segóvia, que é mais perto de Madrid, tem um aqueduto de 2000 anos, é bem bonito. Cidadezinha pequenininha, é turística, mas é tipo 1 hora de Madrid. Daí eu continuava pagando aluguel nas duas, trabalhando, esperando sair o visto, nesse tempo ficou quase 1 ano. E daí não deu certo, eles falaram, olha, Nossa. não deu certo o visto, a gente vai ter que cancelar e procurar outra pessoa. Daí eu já tava, né, desanimado, né, falei, quer saber, vou largar tudo aqui e voltar para casa, né, voltar pro Brasil. Aí no que eu voltei pro Brasil, algum tempo depois, me chamaram para escrever para um site que eu já participava bastante, né, fazer reviews e tal. E eu lembro que curiosamente, uma das primeiras placas de vídeo que eu recebi para testar foi a 8800 GTX. Nossa. A primeira com CUDA, Uhum. né? DirectX 10, aquela coisa toda. Eu lembro que a placa top, assim, Sim, né? sim. Não, Era linda, linda. Eu lembro que quando chegou, eu olhei a nota dos Correios, assim, tinha o seguro de, tipo, R$3.000 na época. Nossa, era muito dinheiro. Eu falei, É muito dinheiro. tremendo, assim, né? É o preço de uma 50,90 hoje. Olha, em valores atuais, não duvido. É isso mesmo. Mas daí fiz, né? Avaliei os modos diferentes de anti-aliasing, a arquitetura CUDA, né? Os programas que você podia rodar, né? Não só jogo. Ficou bem legal, né? Daí fiquei um bom tempo no site, fiz, nossa, review de tudo quanto é coisa. Eu tive a sorte de testar um dos primeiros SSDs, né? Antes só existia HD mecânico. Os primeiros foram em 2008, que eu lembro, uns da Intel, se eu não me engano. Era um Intel X25, que era só memória SLC. Né, single level, acho que era 32 GB ou 64 GB. Caríssimo. Caro. Tipo, R$1.800, 32 GB. Não. Era tipo equivalente a $1.000 na época. Tipo, em valores atuais, né? Sim. Era muito caro. Era caro. Daí depois foram chegando os mais acessíveis e tudo mais. Mas daí depois de um tempo, eu também não estava legal. Já estava muito, né, sobrecarregado. Eu pedi as contas, fui morar em Campinas, que eu já tinha morado antes, trabalhar numa lojinha de informática. Falei, eu quero uma vida mais em paz, né? Uma vida simples, né? Lembra o memezinho lá do Rogue One, né? Um homem das suas habilidades, né? Aqui, criando cabras, né? Sim. É uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Mas daí eu aproveitei para voltar a estudar. Daí comecei... desculpa. Esqueci de comentar uma curiosidade também. Quando eu fui para a Espanha, eu tinha feito vestibular para engenharia da computação. Sim. E daí fui estudar lá. Só que lá, eles têm 2 engenharias. A engenharia de computação de sistemas, que é a engenharia da computação que a gente conhece, e tem a engenharia da computação de gestão, que é a ciência da computação que a gente conhece. Tá. E eles me mandaram para essa de gestão, que era a ciência da computação, que é software. Sim. E eu gostei. Você gostou? E eu gostei.
né? Aprendi Pascal, Que aprendi interessante. C. ah, Você foi pensando em infra e acabou gostando mais das exatas, Pois é, assim. eu brinco que é porque eu não sei, eu não sou bom o suficiente em física para fazer engenharia, Hum. né? Para criar hardware, mas software eu me defendo. É, mas daí não terminei, mas daí eu comecei de novo, né? Com a ciência da computação mesmo. Fiz o curso todo e daí, nesse meio tempo, né? Durante o que eu tava lá, eu fui convidado para trabalhar na ASUS daqui do Brasil. Né? Porque foi o time do escritório lá da Espanha que veio Ah, abrir tá. o escritório aqui a Ah, operação aqui tá. no Brasil. Eu lembro que na época, aliás, quando abriu o escritório aqui, eles me chamaram, mas eu tava no site, estava bem. Daí eu falei, não precisa, né? Eu recusei. Olha só que tonto. É, mas daí, um tempo depois, eles me chamaram de novo e eu fui. Daí trabalhei um tempo na ASUS aqui no Brasil. E daí, um tempo depois, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga na NVIDIA. E daí eu me candidatei, conversei com todo mundo, foi, né, saí super bem com o pessoal da ASUS, né, de volta e meia, enquanto todo mundo por aí também. Mas e daí eu comecei na NVIDIA, né? E na ASUS eu já trabalhava com Technical Marketing, e daí na NVIDIA eles também estavam precisando de alguém especificamente para Technical Marketing. E nessa época que você entrou, o que que você lembra que tinha mais assim de demanda, por exemplo? Porque eu tenho a sensação que naquela época o universo era mais simples, assim por dizer. Muito mais Que não simples. tinha. Era o quê? Era só jogo. Era só abrir o jogo e jogar. Você não Tinha o tinha. PhysX, tinha um GamerWorks, Isso. alguma coisa assim, mas acabava ali. Era bem tranquilo de uma certa forma, né? Isso foi o quê? 2012, 2013? Série 2013, 700, né? Uhum, Não, eu lembro bem dessa época aí, mas uhum. o que que você lembra, assim, que você acha curioso, assim, que você gostou de ter entrado e começado a trabalhar? Nossa, foi Não, porque assim, na ASUS eu cuidava não só de placa de vídeo, eu cuidava de placa-mãe, Ah, cuidava de sim. monitor, cuidava de roteador, um monte Nossa, de coisa. Que era legal também, era muito bacana, tinha sim. muito produto interessante, mas daí quando eu entrei na NVIDIA foi focado só em placa de vídeo. E daí fui conhecer mais a fundo também, né? Como funciona a arquitetura, né? Isso mais por curiosidade minha até do que por necessidade do trabalho, embora, obviamente, eu, pro trabalho eu preciso saber como funciona, eu preciso saber dos recursos, mas por, né, digamos, interesse próprio, queria ir mais a fundo ainda. É, Volta e meia, eu dou uma fuçada em algum sistema interno e falo, nossa, daqui a pouco vai chegar um e-mail de alguém reclamando, o que que você tá mexendo aí? Nunca chegou. Então, então tudo bem, né? Se a informação tá ali, óbvio que é tudo confidencial, mas assim, se eu tenho acesso é porque eu posso ver.